Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 6, a partir do versículo 5, eu quero meditar com você nesta palavra maravilhosa. Queridos, aqui em Gênesis, capítulo de número 6, do versículo 5 ao versículo de número 8, nós vamos ver algo muito interessante e nós vamos fazer um comparativo entre o que aconteceu no passado e o que está acontecendo hoje. A Bíblia nos diz, no texto citado, que o Senhor ele ficou triste. Ele ficou tão triste quando ele viu os seres humanos cometendo maldades. E o Senhor ficou tão triste ao ponto de decidir dar cabo de toda a humanidade e de tudo que ele havia criado. Eu acho interessante, irmãos, vocês viram aqui eu iniciando o vídeo com aquela gatinha. E eu fico pensando, o que um animalzinho tão dócil, tão meigo, fez para que o Senhor então decidisse destruí-los? Na verdade, tudo sofreu as consequências, todos sofreram as consequências do pecado humano. Todos sofreram a consequência do pecado do homem. E por causa do pecado do homem, Deus, ele decidiu dar cabo da humanidade daquela época. Mas nós sabemos que o Senhor, ele encontrou alguém diferente na sua geração, e esse alguém era Noé. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis e não diferentes daqueles dias em que nós lemos aqui, que deixaram o Senhor triste. Aqueles dias, aquele tempo deixou o Senhor triste. Nós estamos vivendo exatamente dias talvez até piores. A humanidade chegou em um estágio talvez muito pior do que aquele da época do dilúvio. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias onde o ser humano faz tudo pelo poder, aonde o ser humano ele é egoísta, o ser humano ele só pensa em si, o ser humano por causa do poder ele faz tudo, e ele é capaz de matar, ele é capaz de fazer coisas terríveis por causa do poder. E hoje, no tempo em que estamos vivendo, sobretudo, vamos usar o exemplo aqui da nossa nação. Estamos às portas de uma eleição, aonde definirá os próximos 4 anos, ou quem sabe, o futuro, de fato e de verdade da nação. E nós estamos vendo uma briga desenfreada pelo poder. E nesta briga desenfreada pelo poder, nós temos que ter cuidado para nós não entrarmos nessa jogada, para nós não estarmos, nos contaminando e agindo como ímpios, agindo como alguém que não conhece Deus, agindo como alguém que não está nem aí para Deus. É importante nós termos esse cuidado. É importante nós exercermos o nosso papel de cidadão? Sim, é importante e é necessário, mas nós precisamos nos manter vigilantes para que nós não venhamos envergonhar o nome do Senhor, para que nós não venhamos fazer coisas que não devemos fazer. Irmãos, eu sei que eu vou falar de um assunto bem interessante e de um assunto que é bem polêmico, Então eu não vou assim me aprofundar, porque o meu canal pode até sofrer sanções por conta disso, E não é esse o objetivo, não é esse o meu objetivo, causar polêmica, Mas assim, nós estamos em um tempo em que as pessoas não estão preocupadas com os outros, elas querem exatamente chegar ao poder, e para chegar ao poder ou para se manter no poder, as pessoas fazem absolutamente de tudo. Eu fui candidato a vereador, por
4 eleições eu disputei 4 eleições na minha vida. E nessas 4 eleições eu consegui chegar, né, ali como suplente, né? Em algumas eu cheguei com votação assim bem expressiva, né? Mas aconteceu um episódio na época, na minha primeira eleição, que foi no ano de 2000, aliás, na minha segunda, foi realmente na primeira eleição no ano de 2000, em que as pessoas apresentaram para mim algumas denúncias, mas infelizmente nós não tivemos e não temos como provar, na verdade, né? É muito difícil. As pessoas denunciavam que elas digitavam o meu número e só que no lugar da minha foto aparecia a foto de um outro candidato. Elas digitavam o meu número, só que aparecia logo em seguida que elas digitavam, aparecia a foto de outro candidato e o número dele. Só que, como é que eu vou provar isso, né? Não se pode tirar foto, não se pode, né? Não tem como a gente provar isso. Então, eu ouvi de um candidato que foi exatamente o candidato que apareceu, né, na denúncia feita por alguns eleitores meus na época, e que esse candidato ele disse para mim o seguinte: ele se considerava meu amigo, ele dizia assim: Reginaldo, meu amigo, é o seguinte, na eleição a gente pode tudo, só não pode perder. Na época ele, inclusive, como ele tinha uma estrutura financeira melhor, né, maior do que a minha, é claro, o que ele fez? Ele saiu pegando saiu apanhando os deficientes nas casas, né, para levar até o local de votação, né? E aí no final da eleição a gente teve uma reunião, e aí porque ele fazia parte da mesma coligação que eu estava, né? E aí fizemos uma reunião porque na época o prefeito que nós estávamos apoiando ganhou a eleição. E aí na reunião ele disse para mim: Reginaldo, olha, seria muito bom você ser eleito vereador. Você seria uma voz que daria muita representatividade para as pessoas aqui no município. Mas, meu amigo, na eleição a gente pode tudo, só não pode perder. Por isso que você não ganhou. O meu poderio era maior, a minha influência era maior, não é? E aí ele falou: me desculpe, mas na eleição a gente pode tudo, só não pode perder. E aquilo ficou gravado na minha mente, aquilo ficou gravado na minha história, né? Em uma outra eleição que eu participei, e nessa eleição eu obtive uma votação muito maior, né? Bem mais expressiva, e nós tivemos uma reunião com o candidato a prefeito, e nessa reunião nós tínhamos, né, uma pessoa que eu não via, hoje eu não vejo sentido daquela pessoa estar na reunião, uma reunião política dos candidatos a vereadores, né, com o candidato a prefeito e alguém ligado a um órgão que eu não vou citar aqui, na reunião. Eu não vejo sentido hoje, que sentido tem aquela pessoa participar da reunião? E essa pessoa, ela virou para mim e disse assim: Reginaldo, sabe por que você não vai ser eleito? Porque você não agrada o sistema. Você vai muito contra o sistema. Por isso você não vai ser eleito. E de fato eu não fui eleito, né? Então nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, em que as pessoas, pelo poder, elas fazem tudo. Mas absolutamente tudo, né? E eu fico pensando, que diferença nós temos da época em que o Senhor ficou triste e decidiu destruir a humanidade para a época que nós estamos vivendo hoje. Particularmente, eu acho que a gente não há nenhuma diferença, né? O único ponto, digamos assim, que é positivo e que eu vejo, né, que o Senhor ainda não destruiu a humanidade, o Senhor não destrói a humanidade, porque Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, né, para que nós tivéssemos a oportunidade de nos reconciliar com Deus, né? Ou seja, a porta da graça está aberta, né? Mas ela, a qualquer momento ela pode fechar. A qualquer momento ela pode se fechar, né? E hoje nós estamos vendo um tempo de maldade muito grande, como a nossa canção fala.
A palavra do Senhor está se cumprindo. Jesus mesmo disse que nos últimos dias a maldade ia se espalhar tanto que o amor de muitos ia se esfriar. Não é? Hoje nós estamos vendo pessoas, né, políticos comprando igrejas, pastores vendendo rebanhos. Irmãos, eu falo isso porque eu vivi isso. Durante 16 anos da minha vida, eu estive nesse mundo. Né? Eu participei de reuniões onde eu vi pastores vendendo igrejas por valores astronômicos. Né? E eu tenho certeza que a igreja não via nenhum centavo daquele dinheiro que aquele pastor pegava de candidatos a prefeitos. Então nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estão preocupadas, né? Não estão preocupadas com as outras, elas querem atingir, né, os seus objetivos, elas querem alcançar os seus objetivos, e os seus objetivos certamente é chegar ao poder ou se manter no poder. Então, eu penso que a igreja ela precisa ter muita sabedoria, né? A igreja ela precisa ter muita prudência nesse momento. Eu decidi gravar esse vídeo porque ontem à noite eu tive um sonho, e é claro que a gente não vai basear nossa vida por sonhos, nós vamos basear nossa vida na palavra. Porém, eu achei interessante que quando eu acordei pensando exatamente nesse texto aqui, onde eu citei para vocês, Gênesis capítulo 6, do versículo 5 ao versículo de número 8. Eu sonhei que eu ligava para uma pessoa, e essa pessoa ela é candidata, né, a senadora, e eu nem tenho contato com essa pessoa, não tenho nem intenção de votar nessa pessoa. Só que essa pessoa atendia o telefone, na verdade não era ela, era a secretária, e dizia assim: quem é que quer falar com ela? Aí eu me identificava, ela dizia: de que igreja você faz parte? Quem é o seu pastor? Quantas pessoas tem na sua igreja? Quantos votos você pode dar para a nossa candidata? Eu achei aquilo estranho, eu achei assim um sonho bem, né, para o momento que nós estamos vivendo e para a palavra que eu estou trazendo agora. Então é importante, irmãos, nós mantermos a prudência. Pastores, mantenham a prudência. Pastores, cuidado, porque os pastores agora eles são vistos como tesouros, né? Eles são procurados nessa época, né? Eles recebem muitas promessas, né? Políticos vão para a igreja, políticos que nunca foram num culto, agora durante esse período eles vão no culto, né? Políticos que nunca ligaram para a igreja, nunca se preocuparam com a palavra do Senhor, muitos agora até carregam uma Bíblia. Cuidado com isso, gente. Cuidado com isso, né? Nós estamos vivendo uma época em que a nossa geração está entristecendo o Senhor. A nossa geração, ela não é diferente da geração da época de Noé. Tanto é verdade que Jesus disse que na volta dele, né, os homens, a geração estaria como no tempo de Noé, casando-se, dando-se em casamento, bebendo, divertindo-se. Então nós estamos exatamente igual à época de Noé. A geração que nós estamos agora é semelhante à geração de Noé. As pessoas não estão preocupadas, né, com o bem-estar dos outros. As pessoas estão pensando em si próprio. Irmão, o ser humano se tornou tão egoísta, o ser humano se tornou tão orgulhoso, tão mau, irmão, que eu tenho certeza que o coração de Deus está triste. Está tão triste quanto aquela época, né? A Bíblia diz que o coração do Senhor estava tão triste que ele ficou com o coração pesado. E ele decidiu destruir a humanidade da época com o dilúvio. Queridos, a porta da graça está se fechando. Jesus está voltando, e quando Jesus voltar e levar a igreja desse mundo, acabou a oportunidade, acabou a chance. Essa é a verdade. Mas nós precisamos nos manter vigilantes e termos cuidado para nós não sairmos da graça, para nós não deixarmos a graça, para nós não abandonarmos o Senhor, para nós não nos perdermos, para nós, né, não perdermos a salvação das nossas almas. Tenhamos cuidado com isso, queridos. Eu estou muito preocupado com a igreja nesses dias, né? Porque eu sei que são dias difíceis. Pessoas batem na sua porta todos os dias, candidatos procuram, sabe, é tão difícil. E pessoas que às vezes a gente pensa que
que está servindo a Deus e que é fiel ao Senhor, ali está só de capa, só para enganar, só para conseguir o voto, só para obter vantagens nesse momento, mas depois vai virar as costas para a igreja. Depois vai aprovar projetos que é contra a igreja, depois vai aprovar projetos que é contra a família, projetos que vão contra a palavra de Deus. Cuidado, seja prudente. Você tem alguém que pode te orientar, melhor do que qualquer homem, melhor do que qualquer pastor. Sabe quem é? O Espírito Santo. Então peça a ajuda do Espírito Santo. Como eu gostaria que esse vídeo fosse assistido por todos os brasileiros. Infelizmente, o nosso canal é pequeno, mas você pode contribuir, você pode divulgar esse vídeo, você pode divulgar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, você pode divulgar nas suas redes sociais. Para quê? Para que esse vídeo ele venha como uma alerta para a igreja, um alerta para o povo do Senhor. É importante essa alerta chegar a quem de fato precisa ouvir. Irmãos, cuidado, pastores, sejam prudentes, tenham cuidado com candidatos que estão em pele, são lobos vestidos em pele de ovelha. Irmãos, durante 16 anos na política eu presenciei cada coisa, eu presenciei cada situação triste, cada situação deplorável, em que pessoas que se diziam cristãos estavam ali só de capa, só para enganar as pessoas. E depois que conseguiam seus objetivos, elas viravam as costas. Irmãos, tenham cuidado com isso, sabe? Eu sei que nós estamos vivendo um momento muito delicado, um momento muito difícil, E nós precisamos pedir a orientação do Espírito Santo. Nós precisamos pedir a orientação do Espírito Santo. Porque Deus está triste com essa humanidade. Deus está triste com essa geração. Deus está triste com o ser humano. O ser humano, irmãos, infelizmente ele se tornou assim, a criação do Senhor se modificou com o pecado. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. A palavra está se cumprindo, Apostasia, pessoas se odiando, pessoas dentro da própria igreja se odiando, difamando uns aos outros, perseguindo uns aos outros. Tenhamos cuidado com isso, irmãos. E vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que nós possamos nos comportar nesta geração, assim como Noé se comportou na sua geração. Que possamos fazer a diferença, assim como Noé fez a diferença na sua geração. Amém, queridos? Eu queria deixar essa breve reflexão para todos nós. Ore comigo, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos te agradecer, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Senhor, eu quero te apresentar esta nação. Meu Deus, eu quero te apresentar esta nação que está às portas de uma eleição. Senhor, conduz a tua igreja, não deixa a tua igreja ser enganada, não deixa o teu povo ser enganado. Senhor, não deixa, Senhor, pastores, falsos pastores venderem, Senhor, o teu rebanho, negociar, Senhor, através da tua igreja, negociando com políticos. Senhor, tenha misericórdia. Meu Deus, conduz os nossos corações, nos mostra, Senhor, em quem de fato devemos votar, quem de fato nós devemos eleger, Senhor, para conduzir o país, Senhor.